Saudamos a todos os presentes e também aqueles que nos assistem através do vídeo. Nós vamos hoje estudar um tema que tem como base João, o capítulo 20. O Evangelho segundo João, o capítulo 20, os versículos 19 em diante. É o quarto Evangelho. João, capítulo 20, os versículos 19 em diante. Vocês sabem que o Evangelho segundo João foi o último livro da Bíblia a ser escrito. Não foi o Apocalipse. João escreveu as epístolas, escreveu o Apocalipse e depois então escreveu o Evangelho, que tem como título o Evangelho segundo João, que é o quarto Evangelho. Da mesma forma, você sabe que o primeiro livro a ser escrito não foi o Gênesis, foi o livro de Jó. Alguns estudiosos afirmam que Moisés conheceu a Jó pessoalmente no deserto de Midian e depois, inspirado por Deus, escreveu o livro. Mas o fato é que o primeiro livro a ser escrito foi Jó, cujo autor é Moisés. E o último livro a ser escrito foi o Evangelho segundo João. Os livros da Bíblia não estão na ordem em que foram escritos. Estão mais ou menos numa ordem cronológica de eventos. Então, João, o capítulo 20, os versículos 19 em diante. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma acreditarei. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Os discípulos estavam reunidos no cenáculo, no mesmo lugar onde eles haviam participado da última ceia com Jesus. Estavam ali reunidos com medo dos judeus, porque os judeus haviam matado o Senhor Jesus e estavam agora à procura dos seus discípulos. Então, com medo dos judeus, estavam ali então os discípulos reunidos. O Senhor Jesus, que havia ressuscitado naquele mesmo dia pela manhã, agora se apresenta aos discípulos. Aparece de forma sobrenatural no meio deles e diz: Shalom, paz seja convosco. No primeiro momento eles se assustaram, mas depois se alegraram, vendo que era o Senhor. Aí o Senhor Jesus mais uma vez diz: Shalom, paz
seja convosco. E diz: assim como o Pai me enviou, eu agora envio a vós. E, tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Esse texto é um texto de difícil interpretação. Por quê? Nós entendemos que os discípulos foram ungidos com o poder dado pela pessoa do Espírito Santo por ocasião da festa do Pentecostes. Quando ali eles receberam de forma sobrenatural a unção dada pela pessoa do Espírito Santo, receberam então o poder para pregarem o Evangelho. Então, como é que nesse texto o Senhor Jesus já diz: recebei o Espírito Santo? Há várias teorias, há várias explicações. Eu entendo que a mais racional é a seguinte: você sabe que há a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã eram as primeiras chuvas que caíam em Israel, preparando a lavoura para a colheita. Depois, para a chuva, o quê? Serôdia, que era eram as chuvas finais. Então eu entendo que o batismo no Pentecostes, o batismo dado pela pessoa do Espírito Santo, seria então a chuva serôdia. Nesse momento, eles recebiam já o poder da pessoa do Espírito Santo, mas seria, quem sabe, como uma chuva temporã, para que eles permanecessem unidos, até que alguns dias depois, de forma sobrenatural, eles fossem revestidos, definitivamente, com o poder dado pela pessoa do Espírito Santo. A frase seguinte também é um pouco complicada, porque o Senhor Jesus disse: se vocês perdoarem os pecados, as pessoas serão perdoadas. Mas se vocês retiverem o perdão, as pessoas não serão perdoadas. Ora, queridos, nós sabemos que nós devemos perdoar uns aos outros. Inclusive, foi um dos temas que apresentamos aqui ao longo dessa semana. Devemos aprender a perdoar uns aos outros. É inclusive uma questão de vida ou morte eterna. Mas o fato é o seguinte: embora eu deva perdoar a pessoa que pecou contra mim, e também devo aprender a pedir perdão, a única pessoa que pode cancelar a escrita, a única pessoa que pode cancelar os pecados é Jesus. Só Deus pode realmente perdoar os pecados. Tanto é que quando o Senhor Jesus perdoava pecados, o que os judeus diziam? Blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. Os judeus estavam certos. Só Deus pode perdoar pecados. O que os judeus não entendiam é que Jesus é Deus. Então, nós devemos perdoar uns aos outros. Mas a única pessoa que pode apagar do livro os pecados é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora Jesus vem e diz: se vocês perdoarem os pecados, as pessoas serão salvas, serão perdoadas. Se por outro lado vocês retiverem para vocês mesmos esse perdão, as pessoas não serão perdoadas. Há também algumas explicações em relação a esse texto bíblico. Alguns comentaristas afirmam que o Senhor Jesus estaria aqui instituindo a disciplina eclesiástica. Nós sabemos que quando um membro da igreja comete um pecado público, ele está sujeito a uma disciplina eclesiástica, a uma censura, uma sanção da igreja. Mas como é que eu entendo esse texto, queridos? Vejam só, o contexto aqui é a pregação do Evangelho. Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então o contexto é o quê? A missão da igreja. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Dentro desse contexto, o Senhor Jesus assopra sobre eles o quê? O poder dado pela pessoa do Espírito Santo. E aí diz: se de alguns vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Se vocês retiverem, os pecados não serão perdoados. Como é que eu entendo? Ora, os discípulos conheciam a Jesus, conheciam o plano da salvação, o plano da redenção, entendiam como a pessoa poderia receber o quê? O perdão e a salvação. Se eles retivessem essa informação para eles mesmos, as pessoas não seriam o quê? Salvas. Agora, se eles saíssem pregando sobre o perdão, salvação, vida eterna, as pessoas, em aceitando a pregação, em aceitando a Jesus como Salvador e Senhor, seriam perdoadas e salvas.
Tomé, chamado Dídimo, não estava entre eles, quando o Senhor Jesus apareceu pela primeira vez. Dídimo ou gêmeo é a mesma coisa. Diz a tradição que Tomé tinha uma irmã gêmea. O fato é que Tomé não estava com os discípulos quando o Senhor Jesus apareceu pela primeira vez. Há a falsa ideia ou a falsa impressão que Tomé estaria, quem sabe, enfraquecido na fé. A bem da verdade, queridos, Tomé estava na cidade tentando descobrir o que estava acontecendo. Ao contrário dos outros discípulos, que com medo estavam ali escondidos, Tomé estava na cidade tentando descobrir o que estava acontecendo e quais eram as últimas notícias. Estava procurando colher informações. Há outro fato também. Algumas pessoas, em face aos problemas e dificuldades, procuram a companhia dos familiares, dos amigos, dos irmãos da igreja. Outras pessoas, como eu, por exemplo, preferem ficar sozinhas. Não é fato? Há pessoas que, quando enfrentam problemas e dificuldades, procuram a companhia de amigos, de parentes, de irmãos da igreja. Há outros que preferem se isolar, as pessoas reagem de forma diferente. Então Tomé provavelmente preferiu ficar sozinho. E além disso, como eu já disse, ele estava na cidade tentando descobrir o que estava acontecendo. A bem da verdade, Tomé não estava enfraquecido na fé, não. Quando Tomé volta a encontrar-se com os discípulos, eles disseram: vimos o Senhor. Então Tomé disse: olha, mas se eu também não puder ver e não puder tocar, de modo nenhum acreditarei. Talvez Tomé tenha dito isso, porque quem sabe ele reagiu da seguinte maneira: mas espera um pouco, por que é que o Senhor Jesus apareceu primeiramente a esses? Olha, eles estavam aqui escondidos com medo, eu que estava colocando em risco minha própria vida, tentando obter informações, por que apareceu a estes e não apareceu para mim? Talvez por egocentrismo, por orgulho próprio, Tomé tenha se retraído quando recebeu essa informação. O fato é que Tomé disse: se eu não ver, de modo nenhum que acreditarei. É interessante que Tomé levou a fama de descrente, até os dias de hoje, não é? Ao famoso teste de São Tomé, ver para crer. Só que essa fama de descrente é bastante injusta em relação a Tomé. Mesmo porque, queridos, todos os outros discípulos agiram exatamente da mesma forma. Querem ver? Abram a Bíblia em Marcos 16. Marcos 16. Eu vou ler aqui os versículos 9 em diante. Marcos 16, os versículos 9 em diante. Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Quem eram esses? Os discípulos. Então, Maria Madalena, ela teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e foi contar para os discípulos. Qual foi a reação deles? Versículo 11. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Versículos 12 em diante. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo, os 2 discípulos na estrada de Emaús. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda eles o quê? Acreditaram. Então notem, eles já haviam sido avisados pelo menos 2 vezes, por Maria Madalena e pelos 2 discípulos que estavam na estrada de Emaús. Já haviam sido avisados que Jesus havia o quê? Ressuscitado. Mais do que isso, queridos, eles, como judeus, conhecedores da palavra de Deus, deveriam se lembrar das profecias messiânicas. Muitas delas apontavam para a morte e ressurreição de Jesus. Então, o Antigo Testamento, de uma maneira muito clara, nas profecias messiânicas, apontava para a morte e ressurreição de Jesus.
Além disso, o próprio Cristo, pessoalmente, já havia dito aos discípulos que ele deveria morrer e ressuscitar. E há vários versículos bíblicos que provam isso. Entre eles, Mateus 16, 21. Quando Jesus disse explicitamente que iria a Jerusalém, iria aparecer na mão dos escribas, dos fariseus, iria ser preso, morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Então notem, já havia a palavra dos profetas, já havia a palavra do próprio Cristo, já havia a palavra de pessoas que haviam visto Jesus ressuscitado, e ainda assim os discípulos não acreditaram, só acreditaram quando o quê? Quando viram. Então, Tomé levou a fama de descrente, mas na verdade todos os discípulos agiram exatamente do que? Da mesma forma. Eu volto para João capítulo 20. 8 dias depois, continuavam ali os discípulos reunidos. Notem, o Senhor Jesus apareceu para os discípulos no primeiro dia da semana. Aliás, era o final do primeiro dia da semana, ali próximo ao pôr do sol. Terminava o primeiro dia e começava o segundo. Nós não podemos dizer, em hipótese alguma, queridos, que os discípulos começaram a guardar o domingo, porque a bem da verdade estavam reunidos com medo dos judeus e passaram a semana inteira ali reunidos. 8 dias depois, que dia que era? Se Jesus apareceu no primeiro dia da semana, 8 dias depois seria quando? Dentro da forma ocidental de se computar o tempo, 8 dias depois, vejam só, domingo, você conta como? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Mas na forma judaica de computar o tempo, eles contavam o dia incluso. Eu estou dizendo isso não apenas a título de informação ou de curiosidade. É muito importante você entender essa questão, para entender profecias bíblicas de tempo. Porque quando você estuda profecias bíblicas de tempo, você tem que se lembrar do dia incluso ou do ano incluso. O judeu não começava a contar a partir do dia seguinte, do mês seguinte ou do ano seguinte. Começava a contar o quê? A partir daquele mesmo dia, daquele mês ou daquele ano. Então note, 8 dias depois, o judeu contava como? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Era domingo de novo. Estavam ali ainda os discípulos reunidos com medo dos judeus. Cristo mais uma vez de forma sobrenatural apareceu. Queridos, o Senhor Jesus ressuscitou em carne e osso. Mas ele de forma sobrenatural aparece no meio dos judeus, dos discípulos. E se dirige especialmente a Tomé. Tomé, olha, sou eu mesmo, pode me tocar. A prova que Jesus ressuscitou em carne e osso. Pode me tocar, olha aqui as minhas mãos, olha aqui as marcas. Pode me tocar, olha o meu lado aqui, pode me tocar, sou eu mesmo. Não sejas incrédulo, mas um crente. Aí Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Eu apresentava uma palestra sobre a Santíssima Trindade, numa igreja lá na zona norte de São Paulo. E à saída, uma pessoa me procurou, uma pessoa de outra denominação, me procurou dizendo que nós, adventistas do sétimo dia, não entendíamos nada sobre a Trindade. E que, entre vários textos que eu havia apresentado, esse texto, por exemplo, não tinha nada a ver com a divindade de Jesus. Aí ele disse, mas por quê? Eu não consigo entender qual é a aplicação que você faria então. Aí a pessoa me disse, olha, quando Tomé viu Jesus, Tomé levou um susto e disse, ai meu Deus. Vocês acham que é uma boa interpretação da Bíblia essa, queridos? Eu acho que não. Como é que eu entendo? Tomé, num sentido de adoração, prostrou-se aos pés de Jesus e disse o quê? Senhor meu e Deus meu. Tomé chamou Jesus de Deus, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus disse, por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E a essa altura do discurso, vocês sabem que essa frase, bem-aventurados os que não viram e creram, não se refere aos outros discípulos. Porque os outros discípulos também só acreditaram quando viram. Essa
promessa, essa bem-aventurança, bem-aventurados os que não viram e creram, se refere a quem? A você e eu, a nós, que nunca vimos o Senhor Jesus face a face. O veremos num futuro muito próximo, quando Ele voltar em poder e grande glória. Mas nós simplesmente cremos que Ele é Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas, que também é o nosso Redentor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Viveu uma vida humilde, apresentou o plano da salvação, foi preso, torturado, julgado, crucificado. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Hoje está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e brevemente virá buscar a cada um de nós, para morarmos com Ele para todo sempre, nas mansões celestiais. Nós nunca vimos, mas nós simplesmente o quê? Cremos. O capítulo se encerra com as seguintes palavras: Jesus operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, esses sinais foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Aqui está o motivo pelo qual o livro foi escrito. O Senhor Jesus operou vários outros milagres, fez muitos outros sinais, que os discípulos o quê? Presenciaram. Mas estes foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. A base do livro é a fé. O alicerce do livro é a fé. A veia central do livro é a fé. Mas curiosamente, embora o livro seja baseado inteirinho na fé, vocês sabem quantas vezes a palavra fé aparece em João? Nenhuma vez. Nenhuma vez a palavra fé aparece no Evangelho segundo João. Porque para a teologia de João, para a mente de João, fé era algo prático. Por isso que ele diz: para que crendo tenhais vida em seu nome, para que creais. Então, a crença é a fé colocada em prática. Não é uma fé teórica, é uma fé o quê? Prática. Sabe, queridos, eu estou há muitos anos na igreja adventista do sétimo dia. E eu penso que ao longo da minha vida na igreja, eu vivi pelo menos 2 momentos dentro dessa igreja. Um momento num passado não tão remoto, mesmo porque eu não sou tão velho e experiente assim, mas num passado não tão remoto, onde a nossa igreja era muito forte dentro do ponto de vista doutrinário. Os discursos tinham uma forte base doutrinária. Eu me lembro de programações de jovens, por exemplo, onde estudávamos as profecias de Daniel e Apocalipse. O adventista era conhecido como o povo da Bíblia. E uma grande parte dos adventistas sabiam explicar as profecias bíblicas de cor e salteado. Por outro lado, a nossa igreja trabalhava mais ou menos assim: olha, aqui está a verdade. E apresentávamos de maneira muito sólida: aqui está a verdade, nua e crua. Você pega ou você larga. Era algo meio frio também. Olha, a verdade está aqui, é assim, assim, assim. Há 2.500 versículos bíblicos que dizem que Jesus vai voltar a esse planeta. As palavras alma e espírito aparecem mais de 1.600 vezes na Bíblia, em nenhum caso associadas à imortalidade. Logo, a alma é mortal. Mais de 400 versículos bíblicos mandam guardar a lei, o sábado, e assim por diante. Éramos bons e éramos chamados por outros evangélicos de o povo da Bíblia. Mas era pegar o lugar: está aqui, é verdade, você quer, aceita, não quer, problema seu. 2 décadas e meia depois, nós fomos para um outro extremo. Houve uma mudança radical em nossa igreja. Hoje, uma grande parte dos nossos irmãos não sabem dar a razão da sua fé. Não sabem dizer porque são adventistas do sétimo dia. Há uma ênfase muito maior hoje no testemunho pessoal, na emoção. E é interessante, quando eu iniciei meu ministério, há mais de 20 anos atrás, eu
sinceramente acreditava e agia de forma coerente com aquilo que eu pensava, de maneira muito sincera. Eu pensava que para um sermão ser bom, ele deveria necessariamente terminar em lágrimas. Se as pessoas não choravam após o sermão, eu achava que o sermão não era bom. E queridos, eu elaborava o sermão de tal maneira, de forma sincera. Não estava sendo hipócrita, não estava tentando enganar as pessoas. Mas eu montava o sermão de tal maneira que as pessoas choravam no final, e choravam mesmo. E muitas vezes, ao sair da igreja e perguntar para minha esposa, olha, como é que foi? Ela dizia, hoje foi bom, todo mundo chorou. Eu era sincero naquilo que fazia. Só que eu fui amadurecendo na fé, amadurecendo no ministério. Aí eu descobri o seguinte, que as mesmas pessoas que choram na igreja, assistem o último capítulo da novela e também choram. Assistem uma partida de futebol, o time perde, eles também choram. Aí eu comecei a entender que as lágrimas não eram um bom critério. É claro, queridos, que nós como cristãos somos pessoas sensíveis. O próprio Senhor Jesus chorou. Não é pecado chorar, e eu sou um chorão. Eu dificilmente choro em público. Mas sozinho eu sou, sabe, de vez em quando eu choro. Eu sou um chorão, sozinho assim, né? Mas em público não. Só que eu descobri então que é só você tocar na tecla certa e as pessoas choram. Só que muitos choram na igreja, chegam em casa, tomam um banho frio e tudo volta a ser como antes. E notem, quantos de nós já nos levantamos em apelos, em semanas de oração, por exemplo, e viemos diante do altar chorando amargamente. Voltamos para casa e tudo voltou a ser como antes. Aí esperamos a próxima semana de oração para chorarmos um pouquinho. E entra ano, sai ano, não mudamos. Então notem, os dois extremos são ruins. O extremo de só apresentar a doutrina de maneira fria é um extremo ruim. Agora o outro extremo, de só testemunho, só historinha e pouca base bíblica, pouca base doutrinária, é pior do que o outro extremo. Os dois extremos são ruins, mas eu prefiro esse daqui. Porque pelo menos a igreja estava alimentada. O ideal é procurarmos o que? Um equilíbrio. Mas é interessante, queridos, eu estava no UNASP, há um bom tempo atrás. E um grande pregador, muito conhecido, fez um belíssimo sermão lá. Foi um dos melhores sermões que eu ouvi na minha vida. A igreja super lotada, os corredores abarrotados. Mas à saída, eu ouvi o seguinte comentário em relação ao sermão. Parece que o pastor não estava muito inspirado hoje. Na verdade, foi um sermão extraordinário sobre o livro do Apocalipse. Só que ao contrário de outras ocasiões, esse pregador muito famoso, ao terminar o sermão, não contou nenhum testemunho. Aí eu descobri que as pessoas foram mais para ouvir historinha triste e menos para ouvir a palavra de Deus. Então vejam, queridos, o que nós precisamos de verdade é crer. É a fé colocada em prática. A melhor definição de fé é confiança. Fé é confiança. Notem, eu não posso colocar em prática a minha fé se eu não conheço o objeto da minha fé. Eu estou depositando minha fé em quem? Então notem, uma grande parte das pessoas não exercita a fé, porque não confia. Não confia porque não conhece. Então qual que é a ideia? E não conhece porque não estuda a Bíblia. A ideia é a seguinte: se eu estudar a palavra de Deus, eu vou conhecer a Jesus. Quando eu conhecer a Jesus, eu vou aprender o que? A confiar nele. E naturalmente vou exercer o que? Fé. É interessante como nos dias de hoje, as pessoas ficam procurando provas. É claro, queridos, que o culto tem que ser racional. Eu sou um adventista do sétimo dia, porque eu creio que o modelo criacionista é mais racional do que o evolucionista. É mais lógico crer que existe um Deus criador do que crer no Big Bang, por exemplo. Então é um culto racional. Eu creio que existe um Deus
Criador de todas as coisas, um ser pessoal, que criou esse planeta e não abandonou, não. E nos ama de tal maneira a ponto de enviar o seu Filho. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E ao estudar a palavra de Deus, eu procuro descobrir qual é a sua vontade para a minha vida. Então eu uso a razão para isso. Mas queridos, eu simplesmente creio. Eu simplesmente confio. Eu estava na porta da igreja de Guarulhos, Central de Guarulhos, há um bom tempo atrás. O pastor Samuel Rodrigues era o pastor lá, eu era obreiro bíblico. Eu preguei no sábado pela manhã na Central de Guarulhos. À saída, eu cumprimentava as pessoas. E saiu um rapaz que já há quase 2 anos frequentava a igreja. E eu, cumprimentando o rapaz, perguntei: e aí, meu irmão, quando é que você vai ser batizado? Ele me respondeu: pastor, o dia que o Senhor Jesus operar um milagre na minha vida, eu vou ser batizado. Eu disse: amém. O batismo é hoje à tarde. Não, pastor, o senhor não entendeu. Quando o Senhor Jesus operar um milagre em minha vida, então eu vou ser batizado. Não, eu entendi. Só que o milagre que você espera que Jesus opere, Ele já operou há 2000 anos atrás, quando morreu em seu lugar na cruz do Calvário. Não é Jesus que tem que fazer alguma coisa por você, é você que tem que tomar uma decisão ao lado de Cristo. Só que o que o rapaz esperava, em outras palavras? Ele queria uma prova sobrenatural. Ele queria estar, por exemplo, na Dutra, dirigindo seu automóvel, ser fechado por um caminhão, capotar 48 vezes e sobreviver, para então crer de verdade. Ou então estar num ponto de ônibus, cair um raio, morrer todo mundo menos ele. Só que o rapaz entendeu, não é, o meu apelo, e o pastor Samuel Rodrigues o batizou naquele sábado à tarde. Mas muitos de nós agimos assim. Eu tenho certeza absoluta que eu falo agora para pessoas que estão nesse auditório, e alguns que ouvem via DVD, que já pensaram, já disseram e até já oraram da seguinte maneira: Senhor Deus, me dá uma prova. Interessante como as pessoas oram hoje em dia pedindo provas. Quantos que já oraram assim: Senhor Deus, manda só um anjinho para falar comigo. Manda só um anjinho para falar comigo. Quando eu fui pastor do Itaim Paulista, apareceu naquela época lá uma fita cassete. Essa fita, não a mesma, né, mas o conteúdo da fita, rodou várias igrejas em São Paulo e no Brasil afora. O conteúdo da fita seria o seguinte: um ancião lá na Bahia teria recebido a visita de um anjo da parte de Deus. E conversando com o anjo, pediu para gravar a conversa. Gravou a conversa e a fita então foi reproduzida, né, a centenas, aos milhares, e distribuída para o Brasil todo. Eu não ouvi a fita, mas também não proibi. Eu tinha pouca experiência, mas o fato é o seguinte, que era um sensacionalismo muito grande, especialmente naquela região de Itaim Paulista, São Miguel Paulista, Itacoaquecetuba, todo mundo queria ouvir a tal fita. Um dia um ancião me procurou dizendo: pastor Mota, o senhor já ouviu a fita? Eu disse: não. É por isso que a igreja não vai para frente mesmo, porque os pastores não estão preocupados com essas coisas tal. Eu falei: irmão, não é bem assim não. O senhor ouviu a fita? Ele me disse: ouvi. Então, qual é o conteúdo da fita? Pastor, o anjo apareceu para o irmão lá na Bahia e disse que Jesus brevemente voltará a esse planeta. Eu disse: ah, é? E disse mais, pastor, que muitos na igreja não estão preparados. Eu disse: mas é? Queridos, eu não creio que Deus teria mandado o anjo para falar com o irmão na Bahia, ou em São Paulo, ou em Los Angeles, ou Nova York, não é? Mandar um anjo especialmente para dizer o óbvio, e mandar gravar ainda. A troco do que Deus ia mandar um anjo para simplesmente dizer o que 2.500 versículos bíblicos dizem, que Jesus vai voltar a esse planeta. Mas é interessante, se eu abro a Bíblia e digo: o Senhor Jesus brevemente voltará a esse planeta, o povo diz: é um amém bem xoxo. Mas se alguém aparecer dizer que teve um sonho, por exemplo, o povo fica apavorado. Às vezes até o sonho é fruto de uma pizzada, né? A pessoa enche a cara de pizza à noite, passa mal e vem contar testemunho depois na igreja. Mas é interessante como nós gostamos de sensacionalismo, e como nós muitas vezes precisamos de alguma prova material. É interessante, você sabe que a carne vegetal,
tem a cervejinha, né, de crente, tem o vinho de crente, acho que tem até o crentão, né, vai ter até hoje à noite aqui, é o quentão de crente, é o crentão. Há várias invenções aí, não é? Uma das últimas invenções é o jogo de búzios cristão. Vocês conhecem o jogo de búzio, né? O jogo de búzio é o seguinte: o camarada pega aquelas conchinhas, o pai de santo, né? Pega aquelas conchinhas, faz as rezas lá, joga as conchinhas, e dependendo do desenho, do formato, na posição que caem as conchinhas ali, ele pretende o quê? Prever o futuro. Como é que é o búzio de crente? O búzio de crente é assim: o camarada está preocupado, bom, vou para o Ceará ou não vou? Pode ser Ceará, pode ser Rio Grande do Sul, mas só um exemplo. Eu vou para o Ceará ou não vou? Está louco para ir, mas está em dúvida. Então eu vou colocar nas mãos de Deus. Aí ele pega 2 papeizinhos, num ele escreve sim, no outro escreve não. Muitos já fizeram, né? Isso é búzio de crente. É sim e não. Aí ele abre a Bíblia para dar mais autoridade para o negócio ali, coloca os 2 papeizinhos e fica lá. Aí vai lá e pega. Está louco para ir? Não. No orei direito, vou orar de novo. Queridos, será que não tenho inteligência suficiente para orar a Deus e permitir que Deus impressione a minha mente? Deus exige de nós um culto racional. Visitei uma senhora certa vez. Morava num barraco, pé direito baixinho, tinha que ficar até meio, não é? Uma senhora muito querida. E conversando com ela, ela me disse: pastor, eu tinha um grande problema a resolver. E eu fiz uma oração ao Senhor. Eu disse: Senhor Deus, eu vou orar. E ao terminar a oração, eu vou me levantar, eu vou abrir os olhos, vou me levantar e vou olhar pela janela. Se eu avistar um cachorro, é para eu fazer tal coisa. Se eu não avistar cachorro nenhum, é para fazer outra coisa. E pastor, eu terminei a oração, olha que eu me levantei, abri os olhos, tinha um baita de um cachorrão bem na porta da minha casa. Só que a irmã me falava isso, e eu olhava pela janela, queridos, no meio da favela, no meio dos barracos, tinha pelo menos 4 ou 5 vira-latas em cada barraco. Então a chance, a probabilidade da irmã olhar pela janela e ver um cachorro era enorme. Mas vejam só, dada a sinceridade e a humildade daquela senhora, eu até posso aceitar que Deus o quê? Usou essa forma para atender o que? A sua oração. Mas queridos, nós devemos ser racionais. Eu não preciso de prova material. Notem, fé é igual a confiança. Quando você entrou aqui, lógico, essa é uma nova igreja, recém-inaugurada, mas notem, você entra e se assenta no banco. Alguém antes de se assentar, balança assim, olha embaixo, olha, estou meio gordinho, meio fortinho, será que o banco vai... Não, será que o banco me aguenta? Não, você entra aí, senta. O que é isso? Confiança, fé no banco. A saída, você vai pegar a chave do seu automóvel, vai abrir o carro, vai colocar a chave no contato, vai dar partida e vai embora. É o que eu falei daqui a pouquinho com o pastor Acílio Alves, que está conosco aqui hoje. Eu entendo muito pouco de mecânica, muito pouco. Eu tenho alguma noção, como todo motorista tem. Mas eu vou colocar a chave de contato, dou a partida e vou embora. Não, mas espera um pouco. Enquanto eu não souber nos mínimos detalhes, enquanto não me provarem como é que funciona o automóvel, eu só ando a pé. É assim que você faz? Não. Você confia que dá a partida e, né, o motor pega e você vai embora. Você vai chegar em casa hoje à noite. Depois de abrir a porta, obviamente, acender as luzes. A maioria de nós vamos fazer o quê? Ligar a televisão. Você pega o controle remoto, aperta o botãozinho lá. Talvez muitos que estejam aqui hoje à noite, pelo menos alguns, sabem explicar como é que funciona o aparelho. Eu não tenho nem noção. O fato é que eu sei que eu aperto o botãozinho ali e aparece a imagem e eu ouço o som. Som e imagem. Não, mas enquanto eu não souber nos mínimos detalhes como é que funciona, eu nunca mais vou assistir televisão. Talvez fosse até uma boa ideia, né? Mas você não age assim. Nós estamos filmando as palestras para disponibilizar o discurso para os irmãos que quiserem. Olha, eu tenho alguma noção de como funciona uma filmadora, mas eu não sei explicar nos mínimos detalhes. O fato é que eu estou falando aqui e eu sei que eles estão gravando.
Eu sei que eu falo no microfone e o som sai aí nas caixas. Não, mas enquanto eu não souber explicar os mínimos detalhes como é que funciona o microfone, eu não uso mais. Querem outros exemplos? Já mostrei como é que nós confiamos, né, em objetos inanimados. Fé. Agora, como nós confiamos em pessoas que nós mal conhecemos? Quantos de vocês já foram em algum médico? E há bons médicos e maus médicos, como há bons advogados, maus advogados, bons pastores, maus pastores, bons padres e maus padres, qualquer, né, segmento aí. Mas você já foi em algum médico que nem na tua cara olhou? Já foi ou não? Nem olhou na tua cara. Aí você contou parte da tua vida para ele, ele pegou um papelzinho ali, com uma letra horrível de feia, né? Não sei como eles conseguem escrever tão mal, né? Uma letra horrível de feia. Mandou você fazer alguns exames ali, mandou comprar uns remedinhos, você vai e faz exatamente o que o médico mandou. Quantos de vocês, antes de conversarem com o médico, perguntaram: doutor, me desculpe, antes de eu contar minha vida para o senhor, eu quero perguntar o seguinte: o senhor estudou em que faculdade? Quais foram as suas notas? O senhor foi um bom aluno? Ou comprou o diploma? Alguém já morreu na tua mão? O senhor já esqueceu o bisturi na barriga de alguém? Você não pergunta nada, você vai lá e conta toda a tua vida para ele. Você vai à padaria. Então ele conta: me dá 6 pãezinhos. Me dá 6 pãezinhos. Aí, pãozinho quente. Você chega em casa para a mulher: mulher, chama a mulher, cara, pãozinho quente, não é assim? Gostoso, né? Você não sabe qual que é o estado da padaria. A padaria na frente é uma coisa, atrás às vezes é outra. Você não sabe se tinha rato na padaria, se tinha barata, se o padeiro enfiou a mão no nariz, era gripado antes de preparar a massa ali, né? Preparando a massa. Você vai em casa e come contente. Isso é o quê? Fé, confiança. Você entra no avião, com medo ou sem medo, aperta o cinto e confia que vai chegar ao destino. Isso é fé. Ninguém vai conversar com o piloto antes. E aí? Se alimentou bem hoje? Dormiu bem? Brigou com a mulher? Estava bem com a mulher? Você não sabe de nada. Você confia no piloto. Vocês entenderam onde eu quero chegar, queridos? Eu podia esticar essa lista aqui horas a fio. Nós exercitamos fé o tempo todo, em objetos inanimados e pessoas que nós nunca vimos na vida. A troco do que então? Em se tratando de coisas espirituais, eu preciso mais provas do que aquelas que eu já recebi. Porque que alguns continuam pedindo por milagres. E note que algumas novas religiões por aí atraem as pessoas com milagres, sejam eles verdadeiros ou não. Porque o diabo também opera milagres, não é? Diz a Bíblia que até fogo ele pode descer, né, do céu, ou fazer descer do céu. Que apareceriam falsos cristos, falsos profetas. Pelos seus frutos os conhecereis, e não pelos sinais. Entenda uma coisa: para aquele que crê, nenhum milagre é necessário. Para aquele que não crê, nenhum milagre é suficiente. Vocês querem mais milagres do que Deus operou para tirar o povo de Israel do Egito? E ainda assim toda aquela geração se perdeu? Querem mais milagres do que o Senhor Jesus realizou e ainda assim foi preso? E mesmo por ocasião da sua prisão, ele ainda pega, né, a orelha de Malco, né, o servo do sumo sacerdote, pegou a orelha do chão, né? Pedro havia cortado a orelha do empregadinho do sacerdote, pegou a orelhinha do chão, limpou, fez o primeiro implante de órgãos da história, né, colocou de novo a orelha lá, e ainda assim o prenderam. Para aquele que crê, nenhum milagre é necessário. Para aquele que não crê, nenhum milagre é suficiente. Eu não preciso do testemunho do irmão, da irmã ou de uma historinha. A minha confiança está no assim diz o Senhor. É claro que eu conto testemunhos, e é bom ouvirmos testemunhos, para vermos como funciona na prática, muitas vezes. Mas eu não preciso da história, eu não preciso do testemunho. Eu simplesmente creio que Jesus morreu em meu lugar,
e brevemente virá me buscar, para eu morar com Ele para todo sempre, nas mansões celestiais. Eu simplesmente creio. Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu dirigia, e lá vou contar um testemunho. Eu não sou contra o testemunho. Eu estou dizendo que você não pode alicerçar a sua fé no testemunho, ou no sonho que o irmão teve, que a irmã teve. A sua fé tem que estar alicerçada assim, diz o Senhor. Eu vejo tantos líderes religiosos por aí, operando sinais e milagres. Agora é interessante, a Bíblia diz que aquele que não guarda os 10 mandamentos, nem a sua oração é ouvida. E eu vejo muitas pessoas falando em línguas, operando sinais e dizendo que os mandamentos foram abolidos. Quando a Bíblia diz que é impossível operar milagres sem guardar os 10 mandamentos. Uma pessoa, por exemplo, que opera milagres e sinais e diz que o sábado foi abolido, pode até operar milagres e sinais, mas não na parte de Deus. Mas é um tema que eu vou esmiuçar com vocês no seminário Profecias para o Tempo do Fim. Agora entendam. Eu dirigi uma semana de oração na igreja da Moca. Eles construíram, inauguraram uma belíssima igreja, assim como essa. E a igreja foi inaugurada com uma série de conferências. Eu tenho feito várias conferências, não é, em novas igrejas. E preguei algumas semanas ali. Em determinado final de semana, nós teríamos ali um final de semana prolongado. Teve um feriado, não é, se não me engano, na quinta-feira. E eles iam emendar todo o feriadão, não sei o que e tal. E nós pregamos todas as noites. Só que aí o grupo de irmãos se reuniu. E eles entenderam que no domingo, naquele feriadão prolongado, no domingo, eles queriam fazer uma reunião com os membros da igreja, especialmente com os visitantes. Eu achei uma boa ideia. A má ideia foi não ter o culto domingo à noite. Então eles queriam se reunir lá na chácara do irmão chamado Raschini, muitos conhecem. Vamos para a chácara do irmão Raschini, vamos passar o dia lá. Mas pastor, sabe, a gente queria esticar um pouco ali a festa e tal, e nós queríamos então que não tivesse culto à noite. Eu fui contra essa ideia, mas eu fui voto vencido, não era pastor distrital. Eles acharam por bem então não ter culto domingo à noite. O que eu fiz então? Aproveitei que não pregaria no domingo à noite, e domingo de manhãzinha eu saí, de madrugada, bem cedinho, em direção a Cândido Mota. Eu morava no Tatuapé, zona leste de São Paulo, e ia então para Cândido Mota, aqui no interior de São Paulo, próximo a Assis. A minha sogra mora lá. Saímos cedinho, eu, minha esposa e meus 2 filhos. Pegamos a estrada, pegamos a Castelo Branco. Quem conhece a rodovia Castelo Branco sabe que mais ou menos ali pelo quilômetro 190, 200, 210, há vários restaurantes. O Maristela, o Castelão, Rodoserve, vários restaurantes. Nós não havíamos sequer tomado desjejum. Então eu entrei com a minha esposa e meus filhos, né? Entrei com o automóvel ali no restaurante, né? Ali no posto do Rodoserve. Paramos ali. Eu tinha um golzinho branco na época, 1.6. Parei o golzinho, descemos do carro. Quando entramos no restaurante, alguns jovens que lá estavam me chamaram a atenção. Uma jovem especial e um grupo de rapazes. A jovem tinha um brinco desse tamanho no nariz. Eu achei esquisito. O cabelo pintado, mas metade amarelo, mas não era loiro como o meu, não, era amarelão mesmo assim. E outra metade vermelho. Metade bem amarelo, metade bem vermelho. E um brinco enorme no nariz. E os rapazes que com ela estavam, era mais ou menos do mesmo tipo assim, mesmo visual. Um cortou o cabelo assim, tipo o Neymar agora, né? Tipo, né? Como é que é? Do moicano, né? Só com um pouco de cabelo assim, deixou o negócio em pé, tal, não sei como é que faz aquilo. Outro com uma jaqueta cheia de tachinhas, outro tatuou uma cicatriz no rosto. Eu olhei para o pessoal, né? Percebi que eles estavam me encarando, mas fingi que não era comigo e pedi um lanche. A uma certa altura eu percebi que eles continuavam me encarando. Eu fiquei tranquilo. Alguns minutinhos depois a minha esposa disse: Onê, oi, fala. Aquele pessoal está olhando para a gente. Eu já percebi. Vamos terminar o lanche e vamos embora. Continuamos o lanche. Minutinhos depois ela me diz: Onê, aquele pessoal continua olhando para a gente. Eu sei. Vamos terminar o lanche e vamos embora.
Daqui a pouquinho ela dizendo: Nê, você conhece esse pessoal de algum lugar? Eu vou conhecer da onde? Desbravadores não são. Jovens adventistas não são. O meu pessoal barra pesada do tempo de futebol é de uma outra faixa etária, não conheço. Terminamos o lanche e saímos. Quando entramos no automóvel, quando saímos da lanchonete, eles saíram junto. A jovem e uns 10 ou 12 rapazes. Eu entrei no meu golzinho, eu, minha esposa e meus 2 filhos. A jovem e 4 rapazes entraram no Escort XR3. E os outros rapazes, uns 8 ou 10, entraram nessa van da Kia Motors, né, a besta. O que eu pensei? Deve ser uma banda de rock. Sei lá se é rock, se é, sei lá, funk, rap, sei lá o quê. Se é skinhead, sei lá. É um pessoal que eu não conheço. Deve ter ido para a balada à noite. Estão voltando para casa. Deve ter passado a noite na farra. E estão indo para casa agora. Estou até sendo preconceituoso. Deixa eu ir embora. A hora que eu saio do estacionamento, eles saem junto comigo. Logo após o Rodoserve, tinha o terceiro pedágio, que na época era o último. Agora acho que são 7 ou 8 para ir, 7 ou 8 para voltar. Só tinha 3 para ir na época. Além de ter subido muito a tarifa, são vários postos a mais agora. O fato é que eu parei no pedágio, paguei, eles cabine ao lado. A hora que eu saio com o carro, eles ao meu lado. Ou na estrada, a estrada completamente vazia. Era final de semana prolongado. No sentido interior capital, já havia algum trânsito, as pessoas voltando para a capital cedinho para fugir do rush da tarde. Mas sentido capital interior, a pista completamente deserta. Eu dirigindo e o pessoal do meu lado. Eu olhava eles me encarando. Ou na estrada, ou você ultrapassa ou eu ultrapassado. Aí eu pisei um pouquinho mais, eles também pisaram. Eu diminuí, eles diminuíam. Eu acelerava, eles aceleravam. Eu falei, minha esposa preocupada, o Mateus novinho ainda não percebeu o que estava acontecendo, o Pedrinho, né, estava no bercinho ali, né, colocado ali no Moisésinho atrás ali do carro. E eu preocupado. O que vai acontecer? O que esse pessoal quer? Acelerei, eles também aceleraram. Ora, se eu estivesse sozinho, eu já disse que não devia acontecer essas coisas, né? E estão gravando ainda, isso que é pior. Se eu estivesse sozinho, eu poderia frear bruscamente, né? Parar no acostamento e sair correndo. Podia fazer isso. Me conhecerem como eu me conheço, eu provavelmente jogaria meu carro em cima do carro deles, e vamos ver o que vai acontecer depois. Mas com a mulher e com os filhos, você não vai fazer isso. E também Jesus mudou meu coração, né? Eu já fui briguento, agora eu sou de paz, amor, Jesus, salvação. Só que eu preocupado com a mulher e filhos, vou fazer o quê? Aí eu acelerei o máximo que eu podia, e eles fizeram o mesmo e começaram a fechar meu automóvel. Minha esposa entrou em pânico, eu também assustado. Acelerei o máximo que eu podia, mas por mais que eu tentasse fugir, eles num XR3, um carro muito mais possante que o meu. Aí eu fiz uma oração: Senhor, salva-me. Senhor, me ajude. Pensei. De repente, sai um guarda rodoviário do nada, assim, no meio do mato, e dá o sinal. Eu freio bruscamente. E o pessoal do XR3 acelera e foge. O pessoal que estava na van ficou para trás. Eu paro no acostamento, só que como eu freiei bruscamente, porque o guarda apareceu do nada ali, eu parei uns 40 ou 50 metros depois de onde o guarda estava. Aí o que eu fiz? Eu fiz um retorno assim, pelo acostamento, peguei um trechinho de terra e voltei pela pista no sentido contrário. Ia parar ao lado do guarda e explicar o que estava acontecendo. A hora que eu paro ao lado do guarda, eu vejo a van passando. Olha, o guarda rodoviário, os guardas rodoviários sempre ficam num ponto estratégico, não é? Você faz a curva, ele está lá em cima te esperando. Dá tempo de você desacelerar, parar ao lado dele. Esse guarda não. Ele simplesmente saiu do meio do mato. Freiei bruscamente, como eu disse, voltei onde ele estava. Quando eu ia explicar para ele o que estava acontecendo, ele já chegou, eu abaixei o vidro do carro e tal. Ele chegou, documentos, seu guarda coisa nenhuma. Documentos. Dei a carteira de motorista para ele, os documentos do carro. Ele olhou e disse: o senhor estava a 146 km por hora. Eu disse: eu estava, seu guarda, mas mais coisa nenhuma. O senhor vai para onde? Eu vou para Cândido Mota.
Mas por que o senhor vai para Cândido Mota, se o senhor não é de Cândido Mota? Não, eu sou do bairro de Ipiranga, né, nasci no bairro de Ipiranga, hoje moro no Tatuapé. Eu vou para Cândido Mota, região de Assis, porque a minha sogra mora lá, a minha esposa nasceu lá, tal. Expliquei o motivo da viagem. O guarda, até aquele momento sério, ele olhou para os documentos de novo, deu um sorriso e me entregou os documentos. Ele me disse: vá em paz e Deus te abençoe. Eu não entreguei, antes que você me pergunte, eu não mostrei para ele a credencial de pastor. Ele não sabia que eu era evangélico, que eu era pastor. Ele entregou a carteira de motorista, entregou o documento do carro e disse: vá em paz e Deus te abençoe. Eu estava tão confuso. Mas que negócio é esse? Vai em paz e Deus me abençoe? Que negócio é esse? Olhei para ele, sentado no carro, com o braço do lado de fora. Disse: mas posso ir embora? Ele: pode. O senhor não vai me multar, não? Aí ele colocou a mão no meu braço assim e apertou, mas com muita força. Eu não sou fraquinho não, viu? Mas na hora que ele colocou a mão no braço e apertou, chegou a machucar, chegou a doer. O senhor não vai me multar, não? Ele disse: não. Eu estou aqui por um outro motivo. Deus me mandou aqui por um outro motivo. Vá embora e Deus te abençoe. Eu peguei a estrada. E aquele guarda rodoviário foi para o meio da pista. E olhando pelo retrovisor eu vi aquele ser em pé, com o braço erguido. Até que eu fiz a curva e fui embora. Notem bem, queridos. Eu não estou dizendo que era um anjo. Ah, pastor, não é falta de fé. Eu não estou dizendo que era um anjo. Poderia ser um anjo ou poderia ser um ser humano, um guarda rodoviário mesmo. Eu tenho certeza que Deus preservou minha vida e da minha família naquele dia. Mas por que eu estou contando esse testemunho agora, queridos? E não respondam em meu lugar. É uma questão que só o Roberto Mota pode responder. Se minha esposa tivesse sido violentada e meus filhos mortos, eu estaria pregando aqui hoje? Não responda por mim, não. Não responda, por favor. Se a minha fé em Deus está baseada somente em milagres, eu estaria hoje num bar da esquina enchendo a cara. Se a minha fé está alicerçada na pessoa de Jesus, e no assim diz o Senhor, como Jó, eu posso perder a saúde, a casa, os amigos, o dinheiro, os filhos podem morrer, mas eu permaneço fiel. Eu não preciso do milagre. Eu simplesmente creio que eu tenho um Pai que me ama, que enviou seu Filho para morrer por mim na cruz do Calvário. Não me importa o que vai acontecer no futuro. Como Paulo e Silas cantavam hinos de louvor a Deus, presos por um crime que não haviam cometido. O verdadeiro cristão louva apesar das circunstâncias. Deus pode operar milagres, tem operado milagres e vai operar milagres. Mas a minha fé não está baseada nesses milagres. Vocês conseguem entender? Está alicerçada no assim diz o Senhor. Esse é o apelo que eu faço para você essa noite. Confie em Deus. Confie na sua palavra. Eu creio que o cristianismo é uma vida melhor hoje sim. Mas é acima de tudo o que? A vida eterna. E as provações virão, queridos. E todos aqueles que querem viver misericordiosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Quantos mesmo, diz a Bíblia? Todos os que quiserem viver misericordiosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. O fiel cristão sofre provações, sofre privações, sofre perseguições. Mas ele permanece o quê? Fiel. Porque ele está alicerçado na pessoa de Cristo e no assim diz o Senhor. Quantos querem viver assim? Coloque-se em pé e nós vamos orar. Amado Pai Celestial, nós queremos ter a nossa fé, a nossa confiança na Tua pessoa, alicerçada única e exclusivamente na Tua palavra, Senhor. Nós queremos que Tu és um Pai amoroso. Cremos que Tu és o Criador de todas as coisas.
Cremos que enviaste o teu único filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Cremos que o Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Cremos que o Senhor Jesus, o nosso advogado e o nosso sumo sacerdote, está sentado à tua destra nesse momento, intercedendo por cada um de nós. E sabemos que no futuro muito próximo, Ele virá nos buscar para vivermos com Ele para todo sempre nas mansões celestiais. Que a nossa fé seja alicerçada nessa fé, nessa certeza absoluta da tua palavra, Senhor. Queremos sim uma vida melhor hoje, mas sabemos acima de tudo que o Senhor preparou um lugar especial para cada um de nós. As provações virão, as perseguições virão, privações talvez nos atinjam, mas se o Senhor é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Sabemos que acima desse mundo mau, nós viveremos um dia com o Senhor para todo sempre em Canaã celestial. Toma-nos, Senhor, em teus braços de amor. Protejas a cada um de nós, dá-nos uma boa noite de repouso, amanhã um dia de trabalho, de atividades, de estudos, e que possamos voltar aqui, para ouvirmos mais uma vez a Tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor Deus, amém.